Boa tarde. Dando sequência à construção do nosso site Mercado Preso, usando as linguagens HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando essa página chamada Contato, que é onde o cliente vai entrar em contato conosco através de um formulário, que é esse formulário que a gente construiu algumas aulas atrás. Para quem não viu, vou deixar aí o card acima da tela para vocês poderem assistir como que constrói esse formulário. E aí o nosso cliente simplesmente vai digitar o nome dele, vai digitar o seu e-mail, vai digitar o seu telefone de contato e vai colocar aqui a sua dúvida. Então eu vou colocar aqui, ó, curso de criação de site usando HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL. Quando ele clicar no botão enviar, o nosso servidor de hospedagem, e aí a gente pegou uma hospedagem gratuita, que é o 000webhost.com, que aí está nos cards também aí em cima, como que faz o cadastro lá. Quando eu clicar no botão enviar, ele tem que pegar os meus dados e mandar para o meu e-mail. Então, eu vou clicar aqui no enviar. E aí, o meu cliente precisa saber que essa mensagem foi enviada. Então, vai aparecer para ele essa janela, que a gente chama isso de modal. Dentro desse modal, nós temos aqui o logo da nossa empresa. Nós temos um título, obrigado pela mensagem. Temos um texto de apoio e temos um botão de ação. Então a aula de hoje é focar em fazer esse modal. Esse modal usa o HTML para colocar os elementos, usa o CSS para fazer a formatação e usa também o JavaScript para que ele possa abrir dessa maneira aqui, dele deslizar pela tela em um tamanho menor da janela, que nós chamamos de modal. E aí na próxima aula a gente vai complementar ela colocando a linguagem PHP, porque é o PHP que vai ter a liberdade de pegar aqueles dados do nosso cadastro e enviar para a nossa caixa de e-mail. Então o objetivo hoje é criar esse modal, esta janela também conhecida como pop-up. E aqui no botão de ação, quando eles clicarem no botão de ação, ele vai voltar para a nossa página principal do site. Então o objetivo hoje é criar esse modal, o que eu acho que fica bem interessante para o nosso site. Então nós precisamos seguir algumas etapas aqui. A primeira etapa, nós vamos abrir o nosso programinha que vai permitir que o nosso computador entenda a linguagem PHP e a linguagem MySQL, porque essas duas linguagens elas só trabalham com tecnologia de servidor. Então nós temos aqui o programa que eu adotei, que é o AmpServer. Aí na descrição do vídeo nós temos todo o trajeto para vocês baixarem. Vai estar aqui nos cards também a aula a qual eu ensinei a fazer a instalação do AmpServer, baixar e instalar, caso você nunca tenha feito esse processo. Então eu vou abrir aqui o meu AmpServer. Vou clicar no sim, porque o Windows não reconhece ele como um programa seguro. Vamos esperar alguns segundos. Enquanto isso, ele já está fazendo todo o processo de processamento do nosso computador para ele se tornar um servidor. E quando ele termina esse processo, nós temos aqui, ó, o símbolo do AmpServer na cor verde. Isso quer dizer que agora o meu computador começa a entender a linguagem PHP e o MySQL. Segundo processo, eu preciso de um editor para digitar esses códigos. O editor que nós estamos usando nesse curso é o Visual Studio Code. Também tem um link na descrição. Eu também vou colocar aí para vocês o card da aula, onde eu ensinei vocês a fazer a instalação, baixar e instalar o Visual Studio Code. Ele é gratuito e muito utilizado hoje em dia para quem trabalha com programação. Vou abrir ele aqui. Depois que eu abrir o meu Visual Studio Code, eu vou vir aqui do lado esquerdo na minha janela de Explorer, que é explorar, e vou clicar aqui, ó, Open Folder. Cliquei aqui no Open Folder, ele vai abrir aqui o meu explorador de arquivos. Eu vou vir aqui no diretório
disco local C2 pontos, vou dar 2 cliques rápidos em WAMP64, vou dar 2 cliques rápidos na minha subpasta www, onde tem que ficar todos os projetos, e vou pegar aqui o meu projeto, que é site_mp. Vou clicar no botão adicionar, ele vai abrir todo o meu projeto aqui de todas as páginas que eu estou construindo. Agora, dentro desse projeto, nós vamos começar a trabalhar aqui, pelo contato.php, que foi a aula que eu ensinei a vocês a montar aquele formulário, fazer a formatação do formulário. O link da aula está aí nos cards. E aqui dentro da construção do nosso formulário, nós temos essa primeira linha aqui, for action, e aí eu coloquei aqui um link que nós chamamos de mudo, que é um link que não tem função nenhuma. O que a gente vai fazer com esse link mudo aqui? Que é a ação. Eu vou colocar aqui, quando eu clicar no botão enviar, ele tem que ativar uma página que nós vamos chamar de e-mail.php. E aí eu também tenho que colocar o método de envio desses dados. Eu vou colocar o método de envio post. Toda vez que eu clicar no botão enviar do formulário, ele tem que ativar essa página e-mail.php, que é o que nós vamos construir agora. E aí ele vai pegar os dados do meu formulário e vai mandar através de um serviço chamado post, que é um serviço de envio das informações um pouco mais seguro, para essas informações não ficarem na nossa barra de endereço. Então o objetivo hoje é criar essa página e-mail.php, que vai ser aquela janela do modal. Feito esse processo, vou dar um Ctrl S para salvar, porque eu alterei o meu código contato.php. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar essa página. Então eu vou vir aqui, File, New File. E aí eu vou colocar o nome dele aqui, e-mail.php. Vou dar um Enter. E aí ele vai vir aqui para essa página aqui, E aqui dentro dessa página eu vou colocar e-mail.php. Vou clicar para ele criar o arquivo. Ele me criou o arquivo aqui, e-mail.php, sem nada, porque eu não preciso de menu, eu não preciso de rodapé, eu preciso só de uma página HTML, PHP, normal. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é colocar os códigos HTML. Então eu vou digitar aqui HTML, vou procurar aqui o HTML5, para que ele possa me dar aqui, o código básico. Vou apertar o Enter, ele já colocou. Vou vir aqui aonde que está a linguagem, está em inglês, eu vou colocar PT-BR, português do Brasil. Vou vir aqui no título e vou colocar mercado preso. Vai ser o título que vai aparecer lá na parte superior. Vou vir aqui no final do title e vou colocar o link de acesso ao CSS. Então vou digitar link, vou procurar essa opção CSS, vou dar um Enter. E aqui eu vou colocar aonde que está a minha página CSS. Então ele está dentro da página CSS. Ela se chama estilo.css, pois eu vou precisar fazer a formatação. Feito esse processo, agora eu vou vir aqui dentro do body, para que a gente possa colocar os elementos. Dentro do body, nós vamos criar uma div, que é uma divisão. Vou colocar o ponto, porque eu quero criar uma classe. Eu vou chamar essa classe de mConteúdo. M por quê? Porque ele vem de modal, aquela janelinha, ou pop-up. E eu vou dar o nome para ela de conteúdo, onde que ela vai absorver todas as informações. Vou apertar o Tab para ele criar essa divisão. Então essa divisão vai englobar todas as informações. Vou vir aqui dentro e vou criar uma outra divisão, porque vai ser formatações diferentes. Então eu vou criar uma outra div. Ponto, porque eu vou dar uma classe para ela. Vou colocar aqui, modal. Vou apertar o Tab. A única coisa que eu esqueci aqui, depois de criar essas duas divisões, aqui, como eu vou formatar ela de formas separadas e vou utilizar o JavaScript, o interessante é vocês colocarem aqui uma ID. A minha ID eu vou chamar ela de modal sucesso. Quer dizer que ela foi enviada os dados com sucesso. Tá? Então eu vou colocar aqui para formatar ela de forma separada e para poder usar ela
lá no meu JavaScript. Agora eu vou vir aqui dentro da div class modal e vou colocar os elementos. O primeiro elemento que nós vamos colocar é uma imagem, que é o logotipo do nosso site. Então, eu vou colocar aqui, ó, img, vou apertar tab, e aí ele vai colocar aqui, ó, src, que vem da palavra source. Aonde que está essa imagem? Está na pasta img, ele se chama logo e o formato dele png. E aí eu tenho que colocar aqui um texto alternativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, logotipo, mercado, preço. Então, o primeiro elemento que vai dentro daquele modal é o nosso logotipo. Vou pressionar o Ctrl S, o R aqui ficou maiúsculo. Vou abrir um navegador, eu estou usando o Chrome. Dentro do Chrome eu vou vir aqui na barra de endereço e vou digitar localhost /site_mp, o nome da minha página, e-mail.php. Então, para acessar aquela página que nós estamos construindo, nós abrimos o navegador. Dentro do navegador, nós viemos aqui na barra de endereço. Digitamos localhost para ele entender que a gente está usando a tecnologia de servidor por causa do web server. O nome da minha pasta, onde está o meu projeto, é site_mp. E a página que eu estou construindo, ela se chama e-mail e o tipo dela é PHP. Então eu venho aqui na barra de endereço do navegador e digito essas informações. Vou dar um Enter, olha lá, já apareceu o meu logotipo. Então ele já está reconhecendo o meu CSS, já está reconhecendo o meu logotipo. Eu vou voltar agora lá no Visual Studio Code. Vou clicar aqui no final. Segunda informação que eu vou colocar é um título secundário, então eu vou usar o H2. Vou apertar o Tab e vou digitar obrigado pela mensagem. Vou pressionar o Ctrl S, vou voltar aqui no meu navegador e vou pressionar o F5, olha lá. Obrigado pela mensagem. Vamos para o próximo elemento. O próximo elemento que nós vamos criar é um texto, que é o texto de apoio. Vou colocar aqui a tag P, que é do parágrafo, Tab, e vou colocar nossa equipe já recebeu o seu. E aqui eu vou colocar uma tag chamada de spam. O que é o spam? É quando eu quero formatar um elemento dentro de outro separadamente. Então eu vou colocar aqui, ó, dentro do spam eu vou colocar e-mail. E aí eu vou fechar o spam. Então eu quero dar uma característica diferente para a palavra e-mail. Então eu coloco ela dentro do spam. E estamos tomando as devidas providências. Então esse é o meu texto de apoio. Vou pressionar o Ctrl S, vou voltar no meu navegador e aqui dentro do meu navegador eu vou apertar o F5, ó. Nossa equipe já recebeu o seu e-mail e estamos tomando as devidas providências. Vou voltar lá para o meu editor, vou colocar mais um texto de apoio através do P e sempre apertando o Tab para ele poder autocompletar. Vou colocar aqui, ó. Entraremos em... E aí eu vou colocar outro spam, porque eu quero destacar. Em contato. Vou fechar aqui o spam. Quero dar uma característica diferente apenas para a palavra contato. Em breve. Pronto, o segundo texto de apoio. Ctrl S. Vou voltar aqui no meu navegador. Apertar o F5, olha lá. Entraremos em contato em breve. Agora, nós vamos fazer o botão. Então, eu vou clicar aqui no final. Vou vir aqui. Separar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó. Vou dar um espacinho aqui, ó, para não ficar tão colado. Pronto. Agora eu vou colocar um button. Então, vou apertar aqui button. Opa. Button. Vou apertar o Tab e já vai colocar aqui para nós um button. Dentro desse button, eu vou colocar aqui, ó,
um elemento chamado onClick. O que é o onClick? OnClick é quando a gente quer que esse botão tenha um efeito de quando eu clicar nele, o que ele quer que eu faça. Então eu vou colocar aqui para ele, ó, eu vou colocar aqui sair. Esse sair, a gente vai programar ele lá dentro do JavaScript. Para quando eu clicar nesse botão sair, o JavaScript vai sair do meu modal e vai lá para aquela página principal. Vou colocar aqui uma class para ele. Caso não, né? A gente vai formatar ele, vai ser fechar. E aqui dentro do botão eu vou colocar, ó, o texto que vai aparecer dentro do botão. Fechar. Aí eu fechei o botão. Pronto. Então toda vez que eu clicar nele, ele vai ativar a classe sair. E na hora que eu for fazer a formatação CSS, ele se chama fechar. E o texto que vai aparecer dentro dele, fechar. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vou voltar no meu navegador. Dentro do navegador eu preciso atualizar com a tecla F5. Olha lá, apareceu o botãozinho fechar. Então os elementos do HTML ele já está pronto. Agora nós vamos para a parte da formatação. O que é formatar? A gente fazer a mudança visual de todos os elementos que nós colocamos dentro dessa página, que vai ser ativada toda vez que ele entrar em contato com a nossa empresa. Então agora nós vamos fazer a formatação CSS dessa minha página. Para isso nós vamos vir aqui no CSS, vamos clicar aqui em estilo.css, vou vir aqui no final, vou dar uns 2 enters. Eu sempre gosto de trabalhar com comentário. O comentário dentro do CSS é barra, asterisco, asterisco, barra. Eu vou colocar aqui, ó, formatação da página de e-mail. E aí a gente vai começar a formatar os elementos. O primeiro elemento que a gente vai formatar é da classe m-conteúdo. Vou colocar com letras minúsculas m-conteúdo, que foi a primeira classe que a gente criou aqui, ó, div classe m-conteúdo. Então é ela que eu vou formatar primeiro. Então nós vamos fazer essa formatação de que maneira? Nós vamos primeiro colocar a visualização dessa página, que é a largura. Eu vou colocar aqui, ó, sem view right rivet, que eu quero que ele ocupe toda a página. Vou trabalhar com a altura. Vou colocar aqui que ele ocupe toda a página, sem view rate. Então essa minha página ela vai ocupar os dois lados. Deixa eu só arrumar isso aqui que está digitado errado. Pronto. Então ela vai ocupar 100% de largura e 100% de altura. Agora nós vamos trabalhar com background tracinho color. Só que eu quero que essa página não tenha um cor de fundo. Eu quero colocar nela uma transparência. Para colocar essa transparência, nós vamos colocar aqui o comando RGBA. O que é o RGBA? São as cores vermelha, verde e azul, que são as cores do monitor. E o A vem de alfa, que é para definir a transparência. Então nós vamos colocar aqui, ó, 0 de vermelho, 0 de verde, 0 de azul, e agora eu vou colocar a transparência de 0,5, para ele ficar bem clarinho aí e não afetar a visualização. Vou colocar também a posição fixa, então ela vai ser fixa na minha página, então ela não vai mudar, ela vai estar sempre fixa. Toda vez que eu trabalho com a posição fixa, eu tenho que colocar o top 0 para ele fixar na parte superior. Tenho que colocar também o left de maneira fixa do lado esquerdo. Vou colocar ela para aparecer sempre acima das outras páginas usando o z-index. Eu coloco sempre um número bem grande para nada interferir, ficar acima dela, ela vai ficar acima de tudo. Vou colocar aqui um display flex.
Para quê? Para que eu possa fazer os alinhamentos desses elementos de forma flexível, da maneira que eu achar melhor. Vou colocar aqui um Justify Content. O que é o Justify Content? Ele faz o alinhamento desses elementos na forma horizontal. Então eu vou colocar aqui, ó, Center. Vou fazer o alinhamento na forma vertical, que é o Align Items. Também vou colocar Center. Ponto e vírgula. Então todas essas formatações aqui são formatações que nós vamos utilizar para a div principal, que é o M conteúdo. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu navegador. No meu navegador eu vou apertar o F5 para poder atualizar. E aí o que acontece, pessoal? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o meu aqui já está limpado. Toda vez que você estiver trabalhando com PHP e você precisar do CSS, o que você tem que fazer? Você tem que limpar o seu histórico dentro do Chrome. Como a gente faz para limpar o histórico do Chrome? Nós vamos vir aqui dentro desses 3 pontinhos. Dentro desses 3 pontinhos vocês vão procurar aqui histórico e vai vir aqui em histórico. E aí dentro do histórico, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, remover dados de navegação. Nesta janela que vai aparecer aqui no básico, você coloca todo o período. No avançado também todo o período. Remove todos os dados. Fecha o seu navegador. Abre ele novamente. E aí quando você abrir ele novamente, você digita lá, ó, localhost /site _mp, que é a minha pasta, qual é o nome da página que eu estou trabalhando? e-mail.php. Olha lá. Aí você consegue visualizar. Que agora ele está ocupando toda a página, já ficou meio que transparente o fundo, ó, transparência, um ISO-filme, né? Já centralizou todo o nosso conteúdo. Ah, professor, mas aqui tem uma distância daqui. Depois que a gente pegar essa div e formatar, vocês vão ver que todos os elementos vão ficar aqui no meio, bonitinho. Então o nosso CSS também já está funcionando. Vou voltar aqui para o meu editor. E agora nós vamos colocar aqui uma classe, que essa classe vai funcionar justamente com o JavaScript. Então é uma classe que a gente vai chamar de modal. Modal não, perdão. Mostrar, para ele mostrar essa janelinha para nós. Dentro desse mostrar, tá vendo que ficou amarelo? Quer dizer, ele falou, pô, lá dentro da sua página não tem nenhum item mostrar. Por isso que ele colocou amarelinho. Mas na hora que a gente for fazer a programação dentro do JavaScript, ele já vai fazer uma ligação com outro. Então eu vou colocar aqui, ó, display, e vou colocar flex, para que ele possa fazer aquela descida e ficar bem flexível a movimentação dele. Porém, se eu mudar aqui para flex, vou voltar aqui no meu navegador, vou apertar o F5, ó, nada aconteceu. O que nós vamos fazer? Depois que eu mudei aqui para flex, eu vou vir aqui no meu M conteúdo e vou mudar ele aqui, ó. Eu vou colocar nele aqui, ó, none. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, vou apertar o F5, ó. Ele sumiu por enquanto. Então agora ele já está funcionando, porque agora eu vou fazer a formatação agora do outro elemento. Qual é o outro elemento? É esse aqui, ó, modal. Então vou vir aqui, vou clicar aqui no final e vou colocar ponto modal. Dentro do modal, nós vamos colocar, eu quero a largura dele de 60%, então ele só vai aparecer em 60% da minha tela. Eu quero mudar a cor de fundo dele, background color, e aí eu vou colocar a variável, e aí nós estamos usando as cores, nós vamos usar a cor 1, que é esse bege bem clarinho de fundo. Nós vamos colocar a cor da letra através do color, também através de variáveis. Vou usar aqui a cor 4. Opa. O que nós vamos mudar aqui? Ah, vamos centralizar todo aquele texto. Text align center. O que mais? Vamos colocar um espaçamento interno para ele não ficar colado nas suas bordas de 2%. Vamos colocar também... Ah, vamos tirar uma borda cinza que fica em volta. Então coloca aqui border none para tirar uma linha cinza fininha que fica em volta.
Vamos fazer um arredondamento nos cantos, que é um padrão que a gente está colocando nos botões. Para não ficar aquele ângulo de 90 graus, nós arredondamos em 10 pixels. Vamos colocar também todo o conteúdo centralizado. Eu vou colocar aqui, ó, margem 0 alto, aí ele já vai centralizar o botão, já vai centralizar o nosso logo com margem 0 alto. E vamos colocar uma sombra, só para dar aqui um efeito visual diferente, através do Box Shadow. Então eu vou colocar aqui 0, estou dizendo para ele, opa, não tem a vírgula, estou dizendo para ele que a posição do X, que seria da esquerda para a direita. Vou colocar o 0, que é a posição dessa sombra superior e inferior 0. Vou colocar aqui o 0, que representa o blur, que é um efeito esfumaçado que fica em volta. Vou colocar que eu quero essa sombra com 5 pixels e eu vou mudar a cor dele através das variáveis e vou colocar a cor 2, que é o azul. Então tudo isso para o elemento modal. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, olha, ele não apareceu, vou apertar o F5. Opa, tem um errinho aqui. Então vou colocar aqui, ó, vou voltar aqui novamente, só para a gente poder testar. Aqui eu vou colocar flex e aqui eu vou colocar none, só para a gente poder testar e depois, quando a gente fazer a programação no JavaScript, a gente volta aqui e altera. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, F5. Olha lá, mercado preso, já centralizou, obrigado pela mensagem, nossa equipe já recebeu o seu e-mail, estamos tomando as devidas providências, fechar. E aqui, ó, o Box Shadow, que é essa borda que fica aqui em volta, ó, azulzinha. A gente só tem que lembrar, quando a gente for lá para o JavaScript, eu tenho que tirar aqui e colocar none, e aqui eu tenho que colocar flex. Eu vou deixar por enquanto dessa maneira, para que a gente possa ir testando. Eu vou clicar aqui no final. Qual o próximo elemento que eu vou mudar? O modal, e vou trabalhar no H2, que é aquele título secundário. Naquele título secundário, eu vou trabalhar com o tamanho dele, font size, vou colocar aqui 2 rem. O que é 2 rem? Quando a gente estava criando o nosso site lá no início, eu falei que o tamanho da fonte padrão do nosso site seria 18 pixels. E quando eu coloco 2 rem, eu estou dizendo para ele, ó, pega aqueles 18 pixels, que é o tamanho do meu site, e multiplica por 2, que aí vai dar um tamanho de 36 pixels. Eu vou colocar um espaçamento embaixo desse título, que é o margem bottom, de 2%, para não ficar tão colado. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui, vou apertar o F5, ó, já aumentou, já ficou em 36 pixels e ele já colocou uma distância aqui embaixo bacana. O que nós vamos mudar agora? Vamos mudar o texto, então, modal, e vou mudar o P, que é do parágrafo. O que a gente vai mudar do parágrafo? A cor, nós vamos colocar aqui, ó, color, vamos colocar var e vamos usar a cor 2, que eu quero o texto em azul. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui na minha página, F5, ó, já mudou o texto secundário para azul. Para manter uma identidade visual, vou voltar aqui, que nós vamos mudar agora. Vamos mudar o spam, que foi aqueles textos que nós colocamos em destaque. Agora eu vou destacar somente aqueles textos que estão dentro do spam. Então eu vou colocar aqui o font Regit, que é o peso, e vou colocar 700, que é o bold, para a letra ficar mais grossa. E vou pedir para ele também fazer uma transformação em todos os textos. Eu vou colocar aqui, ó, uppercase. Então todos os textos que estiverem dentro do spam, eu quero que ele mude para letras maiúsculas. Vou dar um Ctrl S, vou botar no meu site, F5. Olha lá, e-mail já ficou com letra maiúscula e já ficou em negrito. O contato já ficou em negrito com todas as letras maiúsculas. Então, mesmo que você não digitou com letras minúsculas, você pode ir lá e pedir para ele colocar um texto transform, uppercase, todas as letras maiúsculas. Próximo item que nós vamos alterar é o nosso botão. Vou dizer para ele, ó, vai lá na divisão modal e você vai pegar o elemento button. O que a gente vai fazer aqui no button?
Nós vamos colocar uma largura para ele de 250 pixels. Nós vamos colocar uma altura para ele de 50 pixels. Nós vamos mudar a sua cor de fundo, que ele estava cinza, background color. Vamos usar o VAR e vamos colocar a cor 2, que é o azul, para a cor do botão. Nós vamos mudar a cor do texto que está dentro desse botão. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com cor, a gente está usando as variáveis. E aí a gente vai colocar a cor branca. O que mais que a gente vai mudar nesse botão? Vamos pegar a fonte que está lá dentro e vamos colocar num peso maior. Fonte Reged 700, que é o bold. O que a gente vai mudar também? Vamos colocar um espaçamento interno dentro dele, para ele não ficar colado nas bordas. 1% tá legal, não precisa ser muito grande. Vamos colocar uma distância externa dele de 2%, para ele não ficar colado com aqueles textos de apoio. Vamos tirar uma borda, porque todo botão ele tem uma borda cinza em volta, e o cinza não combina com a nossa identidade visual. E vamos arredondar os cantos dele também, colocando 10 pixels. Então todas essas formatações aqui, elas têm que alterar o nosso botão. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui no meu navegador, olha como que está o botão, padrão. Vou apertar o F5, olha o espaçamento de 1% em cima, a letra está em bold, tem um espaçamento aqui em cima de 2%. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um efeito aqui dentro dele, né? Para a pessoa ter a sensação que realmente o mouse está em cima dele. Então, eu vou voltar aqui no meu navegador, no meu editor. Vou vir aqui, vai lá no modal. Você vai pegar o button e vamos colocar aqui uma pseudo-classe que se chama hover. Quando eu passo o mouse por cima de algum elemento, basta eu colocar o hover. Então, eu vou falar para ele, eu quero mudar a cor, background color. Nós vamos usar as variáveis, e aí nós vamos usar a cor 3. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos mudar a cor da letra também. VAR, e vamos colocar a cor 4. Então, eu estou dizendo para ele, toda vez que eu passar o mouse por cima dele, muda a cor de fundo dele para a cor 3, e muda a cor da letra para a cor 4. O que nós vamos fazer? Ctrl S. Vamos voltar lá no nosso navegador. Vamos apertar o F5. Olha lá, quando eu passo o mouse por cima dele, olha só. Ele já está mudando aí a cor para nós. Então, nós fizemos aqui a nossa página de obrigado pela mensagem. A próxima aula, nós vamos utilizar o JavaScript. Para quê? Para colocar uma movimentação nela, para ela vir caindo, bonitinha. O JavaScript que vai fazer essa animação. E lá dentro do JavaScript, a gente também vai colocar um código para quando eu clicar aqui no fechar, ele me levar lá para a página do Home ou qualquer outra página do seu site. Não esquece de clicar aí no curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, porque esse conteúdo pode chegar para outras pessoas. Olha o tanto de conhecimento que a gente está tendo na construção desse site. HTML para colocar os elementos, CSS para poder fazer uma formatação de acordo com uma identidade visual, o JavaScript para poder fazer algumas animações dentro do nosso site, o PHP para poder captar alguns dados, o MySQL para poder guardar esses dados. Então deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilha para que isso possa chegar para outras pessoas. Tenham todos uma ótima semana, bom descanso, bom feriado, boa Páscoa, bom Natal e se cuidem. E até a próxima aula que nós vamos trabalhar com JavaScript. Abraços!